Olá, amados irmãos da Cruz Huguenote, aqueles que nos acompanham no nosso canal. Nós queremos nesse vídeo falar um pouquinho sobre a essência de Deus, baseando-se no texto clássico, maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia afirma de forma categórica, clara, inequívoca, que Deus é amor. Mas o que significa, de fato, o amor? O amor de Deus é maravilhoso, mas nós precisamos saber definir corretamente quem é Deus e o que é o amor de Deus. Quem é Deus? Essa é a primeira questão. Deus é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Ele não é uma energia cósmica, uma força cósmica que está distribuída no universo. Energia não se relaciona com as pessoas. Nem sempre as pessoas têm uma visão correta acerca de Deus. Isso pode atrapalhar a compreensão de quem é Deus e também a compreensão do que é o amor e o significado do amor de Deus. Deus é espírito, disse Jesus, lá em João 4:24. Ou seja, ele é um espírito pessoal. Ele não é um ser que não tem sentimentos, que está espalhado no universo, em que as coisas representam Deus. Não. A Bíblia vai definir esse espírito de Deus como sendo um espírito pessoal, que se relaciona com o ser humano. E se ele é amor, ele deseja desenvolver um relacionamento de amor com os seres humanos. O salmista Davi, no Salmo 145, os versos 8 e 9, ele vai dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Essa é a atitude de um ser pessoal, não de uma energia cósmica, de uma força que ninguém sabe o que é. Embora Deus não tenha aparência humana, embora Deus não tenha um corpo, ele é tão pessoal quanto eu ou você. A humanidade é criação de Deus e Deus ama a sua criação. Mas quando falamos de amor, também temos um outro problema. Porque vivemos hoje na sociedade uma crise de amor. O conceito de amor que temos hoje é um conceito distorcido. O conceito da palavra amor, na sua grande maioria, no entendimento das pessoas, é um conceito erotizado, sujo, pornográfico, imoral, egoísta, hedonista. As pessoas dizem, vamos fazer amor, e relacionam fazer amor ao ato sexual. Mas a pergunta que vem é, desde quando o sexo é amor? Muitas pessoas fazem sexo sem amor. Já para outros, o amor significa uma moeda de compra e venda. O marido compra presentes para a esposa e diz que a ama, mas as atitudes não refletem o verdadeiro amor, o respeito que a esposa precisa. A esposa dá seu corpo para o marido para que ele pense que ela o ama, mas na realidade aquela atitude é alguma coisa mecânica. O pai compra presente para os filhos e imagina que o fato de dar tudo, a gente encontra muitas vezes pais que pensam assim, eu dou tudo para os meus filhos. Pensam que essa é uma atitude de amor. Mas o amor não é somente dar presentes, é estar presente, acima de tudo. Veja, por exemplo, em datas comemorativas como o Natal, as pessoas passam o ano brigando, passam o ano em conflito, passam o ano em pé de guerra. Aí chega dia 24 para o dia 25 e aí elas supostamente se enchem de amor, da magia do amor. A gente escuta isso muito na televisão. Dá para entender e perceber que essa expressão Deus é amor não é algo tão simples, não é algo tão compreensível, porque as pessoas não sabem quem é Deus e elas não sabem o que é o amor. E quando as pessoas não compreendem bem o conceito das coisas, elas vão ter ideias das mais complicadas. Por isso, para pensar sobre o amor de Deus e quem é Deus, nós precisamos examinar a Bíblia.
A Bíblia é nosso livro de fé e prática, ela é regra de fé e prática. E na Bíblia, Deus deixou o testemunho sobre si mesmo para a humanidade. Alguém quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos Deus falando de si mesmo, de seus atributos para a humanidade. E quando eu penso no amor de Deus, não há nada melhor do que pensar no primeiro livro aos Coríntios, de Paulo, capítulo 13, quando Paulo fala sobre amor. Antes de entrarmos especificamente no texto, é necessário uma observação. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra grega, traduzem a palavra grega ágape por caridade. É importante dizer, salientar, que ágape não pode ser traduzido como caridade. Embora tenha sido traduzido, claro, a tradução depende do tradutor. Mas ágape é um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor totalmente devotado, voltado em favor da outra pessoa. Este amor não é uma realização humana, ela vem de Deus através de uma operação sobrenatural do Espírito Santo. E é através do encontro pessoal com Deus, quando Ele derrama seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que conseguimos amar a Deus e as pessoas na dimensão do ágape. Ágape não é meramente uma experiência emocional que vem a nós sem convite, sem ser procurada. Não. Este amor, este poder de amar, ágape, significa amar os que não são amáveis. Amar as pessoas que não gostamos. Isso é diferente de caridade, porque caridade pode ser realizada sem nenhum sentimento. Sabe por quê? Eu posso ajudar outras pessoas, buscando notoriedade, buscando reconhecimento de outras pessoas. Eu posso ajudar as outras pessoas apenas para desencargo de consciência. Eu posso fazer caridade e não ter nenhum pingo de amor por isso. Por isso que as primeiras traduções da Bíblia, que traduziram amor por caridade, mostram que naquele momento em que foi feita a tradução, o tradutor e a sociedade tinham um conceito errado acerca do amor. Então vamos examinar o texto bíblico. E eu quero examinar 3 coisas importantes sobre esse texto. A primeira é que sem amor não adianta fazer coisa alguma. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo vai apresentar 3 situações diferentes para mostrar a importância do amor. A primeira é a seguinte pergunta: de que adianta discurso sem amor? Paulo vai dizer no verso 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Língua nenhuma, quer no céu, quer na terra, é comparável à prática do amor. Geralmente as pessoas ficam muito fascinadas por um discurso eloquente, ficam hipnotizadas pela mágica das palavras e às vezes passam por alto, passam por cima daquilo que realmente importa. O homem que fala, mas não age de acordo, apenas faz barulho, sem sentido. A melhor linguagem do céu ou da terra sem amor é apenas barulho. Então não basta você simplesmente dizer eu te amo. Porque falar, todos podem falar. Essa fala precisa estar acompanhada de ações que demonstrem verdadeiramente que esse amor é verdadeiro. Uma segunda coisa, uma segunda situação que Paulo nos mostra é o seguinte: de que adianta conhecimento sem amor? No verso 2 ele diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. De que adianta ter um conhecimento elevado sem amor?
De que adianta falar da palavra de Deus, que é a profecia, ter um conhecimento bíblico extraordinário sem amor? De que adianta ter toda a sabedoria humana, aquilo que Paulo vai dizer, todo mistério, todo conhecimento, seja a sabedoria humana e até mesmo a divina, se eu não consigo amar as pessoas? De que adianta ter fé e não ter amor? Veja, Paulo ressalta uma fé no grau máximo. Ele coloca uma fé capaz de mover montanhas. Jamais devemos nos esquecer de que o amor sem fé é sentimentalismo. E fé sem amor é racionalismo. Não importa que tipo de conhecimento venhamos a ter. Se isso não for impulsionado pelo amor, não vai levar a lugar algum. Mas há uma terceira situação que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui no início do capítulo 13 de Coríntios. De que adianta sacrificar algo sem amor? Paulo se volta àqueles atos de misericórdia, aqueles atos de dedicação. Ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Muitas vezes as pessoas confundem generosidade com amor, mas isso não é verdade. As pessoas podem ser generosas sem, no entanto, revelarem algum tipo de amor. Alguém pode ser generoso a ponto de cair na mendicância e ter total falta desse espírito de amor. Às vezes as pessoas fazem caridades, elas agem em função ou em favor de certas pessoas, são capazes de desembolsar dinheiro, são capazes de comprar alimentos, são capazes de fazer coisas, mas nada disso significa que elas amam aquela pessoa que está recebendo. Às vezes elas fazem aquilo para serem notadas, para que os outros possam dizer, olha que pessoa boa ela é. Poderíamos sintetizar esse primeiro ponto aqui da seguinte forma. Não adianta ter uma atitude aparentemente espiritual. Não adianta ter a sabedoria espetacular. Muito menos ser um Marte sem amor. Sem amor, nós não saímos do lugar. Então, o que devemos fazer? Devemos, em segundo lugar, observar e desenvolver as qualidades do verdadeiro amor. E nos versos 4 a 8, Paulo vai nos dar certas qualidades deste amor, que são, na verdade, qualidades do amor de Deus, que devem ser nutridos por nossa vida. Então vamos observar, versículo por versículo, essas qualidades do amor. No verso 4, Paulo começa dizendo, o amor é paciente. E aqui temos a palavra grega makrotimei, que significa ser longânimo. Ou seja, descreve a ação da pessoa em segurar os seus sentimentos durante muito tempo até que passe a paixão. O amor tem uma infinita capacidade de suportar. O amor não perde o domínio. Ele suporta pacientemente. Esta paciência é tanto para com as pessoas como para as circunstâncias. Então, o amor não é alvoroçado, ele é paciente. Depois, no verso 4, Paulo vai dizer, o amor é bondoso. E no grego, temos a palavra grega kristeutai, que pode significar ser útil, ser agradável, gentil, mostrar bondade, alguém que presta serviço a outras pessoas de modo gracioso e bem disposto. Isso nos mostra que o amor reage com bondade àqueles que o maltratam. O amor dá-se em serviço aos outros. Então, o amor não pensa, eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou revidar. Não, o amor é bondoso. Quando agem com o mal, este amor ágape age com a bondade. E ainda no verso 4, Paulo vai dizer, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. E aqui temos 3 expressões bem interessantes nesse conjunto aqui. O que é que Paulo tem em mente? Ele fala primeiro de inveja. E aqui o que temos é a palavra grega zeloi, ou seja, ciumento, aquele que tem ciúme. Essa palavra dá a ideia de ferver em inveja. Ou seja, o amor não fica ressentido com o sucesso dos outros. O que é a inveja? A inveja é um sentimento destrutivo. Jamais alguém poderá afirmar que ama se o ciúme domina o coração e as atitudes. Nós temos que ter cuidado,
Porque o ciúme, ele está muito perto do ódio. Depois Paulo diz que o amor não se vangloria. E é interessante que a palavra grega perpereutai traz a ideia de alguém que fala muito e age de forma presunçosa. A ideia principal desta palavra é a ostentação. O amor não se orgulha do que possui. A ostentação, quer seja intelectual, financeiro, espiritual, está fora da cogitação do amor. Mas aqui ainda temos uma terceira palavra que constrói essa tríplice conexão. O amor não se orgulha. E aqui no grego, orgulho é a palavra phisiutai. E ela tem como ideia principal o inchaço. O amor impede que a pessoa se infle com o senso de sua importância própria. Este verbo grego dá também a ideia de ser orgulhoso, arrogante, presunçoso, vaidoso. Ou seja, o amor preocupa-se em dar-se, mas não em afirmar-se. E isso é totalmente contrário ao que nós vemos hoje. As pessoas querem se afirmar, as pessoas querem se mostrar, as pessoas querem estar na evidência. E o apóstolo Paulo nos mostra que o amor verdadeiro, ele não age dessa forma. Mas ele não para por aí. No verso 5, Paulo vai dizer: o amor não maltrata. E a palavra grega, askemonei, significa comportamento indecente ou vergonhoso. O amor é respeitoso. Ele não faz nada para envergonhar a pessoa amada. Maltratar seria a consequência desse ato. Outras traduções diz que o amor não se conduz inconvenientemente. E é muito interessante isso. Que o amor não se porta de modo inconveniente. Ele não se porta de um modo indecente, vergonhoso. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando as pessoas que falam que amam, mas colocam sempre a pessoa amada, a pessoa ali que ele diz que ama, em situações inconvenientes. Isso deve estar bem claro em nossa mente. O amor não age dessa forma. Ainda no verso 5 ele diz que o amor não procura seus interesses. O que é isso? O amor não é egoísta. Pelo contrário, o amor é sempre altruísta. O amor é a própria antítese do egoísmo. Então, quando a gente vê aquele rapaz que diz para a moça: olha, se você me ama, você vai ter relação sexual comigo, você vai transar comigo, ele não está amando ela. Ele está, na verdade, buscando o seu próprio interesse. E quantas vezes não ocorre isso? A moça se dá para o rapaz, ela engravida e o cara vai embora e ela fica com a criança. Ou seja, ele nunca amou de verdade. O amor verdadeiro não busca seus interesses. Mas ainda no verso 5 ele diz que o amor verdadeiro não se ira facilmente. E é interessante que a palavra grega paroxinetai significa irritar, mas no sentido de promover a ira, de ficar nervoso. Porque o egoísmo gera irritabilidade. E o amor não perde a compostura. O amor não se amargura. O amor, diante das ofensas reais ou imaginárias, ele não fica amargurado. Porque ele não se ira com facilidade. Ainda no verso 5, Paulo termina esse verso dizendo que o amor não guarda rancor. E a palavra grega, logizetai, significa considerar, registrar, calcular, creditar. Ou seja, o amor não registra, ele não estoca o ressentimento. E com isso não gera malícia. O amor não encontra o mal onde o mal não existe, ele não imagina o mal. E a gente percebe isso quando vai aconselhar casais. Quantos casais não, quando estão naquele momento do aconselhamento, um dos cônjuges parece que tem todo o registro de todas as coisas que o irritaram e que vão colocando diante do cônjuge, diante do conselheiro, do pastor, vai colocando aquilo, dizendo: olha, porque você fez isso, você fez aquilo outro. Aí o marido ou a esposa diz: mas você não me perdoou, eu te pedi perdão. E aí ele diz: eu perdoei, mas não esqueci. E isso fica registrado. É isso que Paulo está colocando aqui. O amor verdadeiro não guarda rancor.
No verso 6, Paulo ainda vai trabalhar um pouco mais fundo essa questão do amor, e ele diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, o amor jamais se alegra quando os outros cometem a maldade ou o erro. De modo algum, o amor se alegra com a maldade de nenhuma espécie. A alegria do amor é a verdade. Quando um pai encobre a maldade do filho, aquela ação não é uma ação de amor. Um pai que pega um filho que cometeu um crime e o esconde, o manda para longe e diz: eu amo meu filho, eu não quero que ele seja preso. Isso, na verdade, não é amor. Porque o amor não se alegra com a injustiça. O verdadeiro amor é aquele que é capaz de dizer: filho, você errou, você cometeu um crime, você cometeu um ato errado, você vai assumir o seu ato. Eu vou estar do seu lado, mas você vai assumir o seu lado. Você vai dizer a verdade. Você vai cumprir o que é certo, o que é correto. E muitas vezes encontramos as pessoas, e aí nós voltamos para aquele princípio que eu falei logo na introdução, de que as pessoas não têm um conceito correto de amor. E aí elas pensam que amar significa evitar o sofrimento das pessoas, de que eu tenho que encobrir as coisas erradas porque eu amo. E isso não é verdade. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí vemos o verso 7, que é um verso fantástico. E diz aqui: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este versículo é impressionante. Nos mostra aqui 4 características do amor. A primeira, ele diz: tudo sofre. No grego, estegei. Tem a ideia básica de cobrir, o telhado. Daí significar esconder cobrindo, desviar cobrindo, suportar. O amor verdadeiro, ele cobre e protege. E não há nada mais belo para exemplificar este amor que tudo sofre, senão a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o grande exemplo deste amor que sofre e cobre uma multidão de pecados. Quando olhamos para a cruz é símbolo deste amor que tudo sofre. Mas ele também diz que esse amor tudo crê. Isso não significa dizer que o amor seja crédulo em tudo, a ponto de ser enganado por qualquer um. Não, o amor não é tolo. Quando ele diz tudo crê, indica a qualidade que está disposta a levar em conta as circunstâncias e a ver nos outros o melhor. O que é que ocorre geralmente conosco? Geralmente, quando olhamos para as pessoas, nós pensamos no pior. Principalmente naquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram. Mas o amor crê no melhor, porque vê no outro o potencial, não o erro. É aí que ele diz, tudo crê. Por isso que uma das ações mais importantes do amor nos relacionamentos humanos é o perdão. Porque perdão não significa esquecer. Perdão significa deixar o passado no passado. Perdão significa você dizer: você errou, eu te perdoo, mas agora eu quero olhar para frente. Não quero olhar para trás. Porque o único que perdoa e esquece é Deus. E só temos essa capacidade de perdoar se formos banhados pela graça de Deus e pelo amor de Deus. E esse amor que tudo crê une-se a essa perspectiva do perdão, que olha para aquela pessoa e diz: você tem potencial, você pode ser melhor do que é. Mas Paulo também diz: tudo espera. Não significa um otimismo irracional, que não analisa a realidade. Porque tem gente que diz assim: o amor é cego. Não, o amor não é cego. O amor vê muito bem. A paixão é cega. A paixão tira a nossa compreensão da realidade. O amor não. Antes de tudo, quando Paulo diz tudo espera, é antes de tudo uma recusa a tomar o fracasso como algo final. Muitas vezes as pessoas marcam outras com expressões, tais como: ele nunca mudará, ela é desse jeito mesmo. Ou até mesmo, principalmente no casamento, quando cônjuges, depois de muitas lutas, estão tão machucados que não conseguem ver nada de bom no outro. O amor verdadeiro, ele luta, ele não desiste.
ele espera o melhor. Se há algo que o amor não é, é irracional. Então ele tudo espera. E espera sempre o melhor. Ele busca esse melhor, ele luta por isso. Mas ele também tudo suporta. E aqui significa aguentar pacientemente. A palavra aqui, de tudo suporta, era um termo militar, no sentido de suportar a batalha. Ou seja, o amor não se deixa vencer. É por isso que a questão do divórcio, que hoje está tão banalizada, ela perde o sentido quando nós focamos nossa atenção na palavra de Deus. Porque o caminho mais fácil é sim o divórcio. Mas quando nós amamos de verdade, amamos a Deus sobre todas as coisas, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, como disse Jesus, vamos enfrentar essa batalha. Casamento não é fácil. Relacionamentos humanos não são fáceis, nunca foram. Mas quem ama de verdade é capaz de suportar a batalha. Ele não se deixa vencer, porque ama de forma verdadeira. E aí vem o verso 8. E aí eu quero analisar apenas esta parte inicial do verso 8, quando Paulo diz: o amor nunca perece. Ou seja, tudo passará. Os dons, o conhecimento, os bens materiais. O amor não. A palavra grega dá a ideia, o texto grego dá a ideia de que o amor não vai cair. O amor não vai entrar em colapso. O amor não sofrerá ruína. Em outras palavras, o amor nunca está fora de moda. O amor não é utopia. O amor também não é aquilo que Vinícius de Moraes disse: o amor seja eterno enquanto dure. Não, isso é mentira. O amor não acaba, porque Deus é eterno. Sem amor, somos incapazes de fazer qualquer coisa. Mas ainda uma última questão. Será que somos capazes de aplicar em nossa vida estas qualidades do amor verdadeiro? A primeira resposta é não. Um grande e tremendo não. Mas por que não? Porque este tipo de amor não é um amor natural para o ser humano. A tendência humana é sempre buscar o proveito para si mesmo. A tendência humana é sempre levar vantagem em tudo. O ser humano pecador vive somente para si. Você quer uma prova? Olha ao redor. Olha o mundo hoje. Olha o que está acontecendo. As pessoas se importam cada vez menos com os outros. A violência, destruição, egoísmo, hedonismo, ciúme, dor, sofrimento nos relacionamentos causados porque as pessoas vivem só para os seus próprios desejos. Quase todos os dias ouvimos notícias de mulheres que são mortas por maridos, ou ex-maridos, ou namorados, ou ex-namorados, envolvidos em ciúme, numa neurose, em que eles chamam de que há um amor não correspondido. Não existe amor não correspondido. O que existe é que o desejo dessas pessoas não foi correspondido e elas não aceitam isso e levam a atos de tremenda malignidade. Veja, por exemplo, que as pessoas hoje são vistas como objetos e que depois de usadas são jogadas fora. As pessoas hoje são descartáveis, vistas como números, analisadas não pelo que são, mas pelo que têm. Você é avaliado por muitos não pelo caráter que possui, mas pela marca do carro, pela marca da bolsa, pela roupa que usa, pela marca do sapato. E como é que nós podemos mudar essa situação? Se nós não podemos amar desta maneira, o que fazer? De nós mesmos, do ser humano em si, não brotará coisa alguma. Deus é amor. E somente quando nos rendemos completamente a Deus, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus em nossa vida, quando reconhecemos que foi ali na cruz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é ali, aos pés da cruz de Cristo, que recebemos poder de Deus para amar aqueles que não conseguimos amar. Jesus disse, em Mateus 5, 43 a 46, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos
e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Quem pode amar assim? Somente pessoas que tiveram um encontro pessoal com Deus, que podem amar as pessoas nesse nível que Jesus nos apresenta. Por isso, temos que entender o porquê Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho porque ele amou o mundo. E esse amor de Deus pelo mundo foi expresso na cruz do Calvário. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. A Bíblia chega a dizer em João capítulo 13, verso 1, que pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que o seu tempo havia chegado, que ele deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E para não termos dúvida desse grande amor de Deus, em Romanos 5,8, Paulo vai nos dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, por que Deus fez isso? Porque Deus ama suas criaturas. Porque Ele deseja transformar o coração do ser humano. E só há transformação na vida quando temos relacionamento pessoal com Cristo. Cristo não morreu na cruz para ser um mártir. Cristo não morreu na cruz para ser um exemplo. Cristo não morreu na cruz porque os judeus eram maus. Cristo morreu na cruz porque Deus o entregou por nós. Cristo morreu na cruz porque Ele disse: eu dou a minha própria vida. Cristo morreu na cruz por você, porque Ele amou. E se você se render a Cristo hoje, você vai experimentar a beleza e a grandiosidade desse amor. É lindo ver o apóstolo João dizer no final da sua carta, escrevendo aos crentes da Ásia, ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim, veja, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deu para perceber qual é a dimensão do amor de Deus? Nós não tínhamos condições de amar. Não fomos nós que amamos a Deus em primeiro lugar. Você não nasceu filho de Deus, você é uma criatura de Deus, que está em estado pecaminoso. Todos nós nascemos em pecado. Em pecado gerou minha mãe. Todos nós estamos na condição de viver debaixo da ira de Deus. E somente quando temos esse encontro pessoal com Deus, por meio da cruz de Cristo, é que nós podemos experimentar esse amor, porque Ele nos amou primeiro. É isso que João diz. Deus é amor, inquestionável. Mas a manifestação desse amor de Deus foi quando Ele enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos viver por meio dele. É lindo essa expressão de João, vivermos por meio dele. E é quando vivemos por meio de Cristo, é quando nós temos essa experiência de ter os nossos pecados perdoados, porque Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. O que é isso, propiciação? Ele levou sobre si toda a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Toda essa ira de Deus, essa santa e justa ira de Deus contra o pecado, ao invés de ser derramado sobre nós, foi derramado no seu Filho Jesus Cristo. Deu para entender por que Jesus lá na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou tudo aquilo por causa do grande amor de Deus. E o grande amor de Deus é esse. Ele nos enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele, para que ele pudesse ser a propiciação dos nossos pecados.
para que nós pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Deus, para que pudéssemos chegar até a presença de Deus e experimentar este amor, mas não apenas experimentar este amor, viver este amor, demonstrar este amor, mostrar às pessoas quem de fato Deus é, por meio de ações inequívocas de pessoas que foram transformadas, que tiveram seus corações de pedra transformados em corações de carne. Eu espero que esta palavra seja uma bênção em sua vida. Eu espero que o amor de Deus possa tocar o seu coração. E eu quero orar agora com você, para que você possa, se você ainda não fez isso, se arrepender dos seus pecados e abrir o seu coração para o Senhor e deixar que Ele transforme a sua vida. Vamos orar? Você pode repetir aí no seu lugar essa breve oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Ensina-me quem tu és, por meio da tua palavra. Mostra o teu amor em minha vida. Perdoa os meus pecados e transforma meu ser para que eu venha viver por meio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar na palavra de Deus aquilo que você precisa para ter de fato o verdadeiro amor e viver debaixo desse amor. Um forte abraço e até a próxima.